já ouviu falar de vieses inconscientes? Vozes inconscientes? Não, gatita, vieses inconscientes. Esse termo diz respeito a dar as mãos à diversidade e à inclusão. Assim como você fez com a gente, né, Ed? Chamando um artista e uma bruxa para trabalhar contigo. De certo modo, sim. Esse termo é o afago que nos dá entendimento para perceber que nossas opiniões e comportamentos se formam de modo espontâneo. Esse afago não tem o papel de nos deixar na zona de conforto, tampouco nos dar passe livre para repetir ações nocivas em nossas relações. Esse afago tem o papel de nos livrar da culpa pelas vezes que fomos preconceituosos ou discriminamos injustamente, já que éramos ignorantes sobre o assunto. Dizem as más línguas que conhecimento é poder. Um teste foi realizado com profissionais de RH e esses profissionais foram divididos em 2 grupos e foram mostradas algumas imagens e foi solicitado que os profissionais relatassem o que eles viam nas imagens ou como as interpretavam. As primeiras imagens continham pessoas brancas em circunstâncias cotidianas, mostradas as mesmas imagens, mas com pessoas negras executando exatamente as mesmas coisas que os personagens das fotos com as pessoas brancas. As interpretações das fotos de pessoas negras eram apontadas em modo pejorativo, com uma visão completamente oposta às interpretações mencionadas nas fotos com as pessoas brancas, mostrando que muitas vezes esses vieses inconscientes estão enraizados em nós. Uma boa maneira de enxergar e de melhorar a maneira como nos relacionamos com as pessoas é entender onde estão e quais são nossos comportamentos inconscientes que, sem querer, colocamos em prática, sabe? Ô Ed, para de enrolar e anda logo, pô. Eu tô curiosa pra saber que raios é isso. Mas afinal de contas, o que são vieses inconscientes? Bah, vocês estão nervosos hoje, hein? Estão estressados porque estão ansiosos porque o salário de vocês ainda não caiu. Calma, pessoal. Vieses inconscientes são percepções espontâneas que fazemos sem notar, que orientam então o nosso modo de agir e refletir diante de pessoas e situações. É aquela opinião rápida, sem filtro, que estamos condicionados a repetir no automático mesmo, na nossa rotina cotidiana. Os vieses inconscientes são espécies de estereótipos deturpados e obsoletos que se formam a partir de coisas e experiências, de coisas que experimentamos no nosso dia a dia. É tudo que rotulamos e classificamos socialmente através de julgamentos que compramos, mas que na maioria das vezes não tem nenhum fundamento. A partir do momento que formamos essas opiniões, passamos a agir baseados nessas opiniões, tomando então decisões nem sempre assertivas. Ô Ed, quando Charlotte falou que toda bruxa faz trabalho pra trazer a pessoa amada em 10 dias, ele estava fazendo isso? Esse negócio aí de vieses inconscientes? Parem tudo! Eu tô até emocionada. É exatamente isso, Agatha. Mas perdoe o Charlotte. Ele não falou por mal, Agatha. Apesar de ter sido um preconceito estrutural, como os vieses inconscientes, viu? De acordo com a neurociência, demoramos o tempo de um piscar de olhos para formar opinião sobre uma situação ou uma pessoa. São opiniões que construímos de modo rápido, de acordo com o conhecimento que temos e vivências que experimentamos, devido às coisas similares àqueles acontecimentos. É aí que nossa forma de pensar se forma e isso não pode ser evitado. A opinião espontânea sempre ocorrerá, pois é baseada na crença e nas memórias que vêm na nossa formação e que se classificam a partir daquilo que experimentamos e acontecimentos anteriores. Esse é um filtro que nosso cérebro faz para nos proteger e identificar situações que nos oferecem perigo. É um modo de nos preservar. Mas e aí, Ed? Você acha que os vieses inconscientes excluem as pessoas diferentes? Pessoas diferentes são denominadas marcadores sociais. São a diversidade, são alvos de mais preconceito. São exemplos desses marcadores mulheres, negros, homossexuais, pessoas com deficiência, etc. Esses indivíduos são afetados diretamente porque foram excluídos por processos sociais que são estruturais. A consequência disso é não estar em pé de igualdade na sociedade e, pior ainda, no mercado de trabalho. Os vieses inconscientes tendem a excluir aqueles que são diferentes de nós, nos fazendo escolher aquele que se parece mais conosco.
A ideia é sair do automático pensando antes de atuar, pois assim podemos ser mais justos com as pessoas, não concordam? O Instituto IMEC fez uma reflexão sobre uma dinâmica realizada com piás e gurias em que eles precisavam encher com bolas azuis e rosas alguns recipientes. No final, os piás ganhavam mais doces que as gurias, e quando as crianças se davam conta que havia diferença no presente recebido, beneficiando mais os piás, tanto eles quanto elas demonstravam que não estavam satisfeitos com a desigualdade do prêmio. Então, as próprias crianças igualavam a quantidade de doces para que ficassem na mesma quantidade, tanto para meninas como para meninos, mostrando que o pagamento desigual é inaceitável aos olhos de uma criança. Pior ainda seria aceitar isso no universo adulto, vocês não acham? Mulheres no setor das finanças, por exemplo, ganham cerca de 20% menos que os homens. De acordo com a fisiologia, neurociência e filosofia, os vieses inconscientes são interferências da cultura, ambiente, formação e anatomia humana. Uma vez que se sabe que formar opiniões não é algo evitável, é importante que saibamos como lidar com isso. A primeira dica é fazer o exercício de não agir a partir da primeira percepção que nos vem à mente. Quando nos abrimos para ouvir o que o outro tem a dizer, nos abrimos também para compreender. Em caso de dúvida em relação ao outro, é melhor perguntar a se equivocar. Eu deveria ter perguntado a Charlotte se ele era mesmo famoso por ser um artista ou se ele era artista só porque ele era famoso. Muito bem colocado, Agatha. Outro ponto é valorizar as diferenças e se abrir para aprender com as ideias e ações que diferenciam das nossas. Sendo empático, quando se procura entender a realidade do outro, é mais fácil exercer o respeito. Fluir e ser inclusivo é saber se relacionar com as pessoas que são diferentes de nós. É na inteligência relacional que se desenvolve a capacidade para entender as atitudes humanas e podemos, então, conviver com elas de modo positivo e produtivo. Falar sobre vieses inconscientes e refletir sobre eles é relevante porque sem isso fica mais difícil igualar as oportunidades, bem como afeta de modo negativo as organizações e o ambiente de trabalho. Abre-se então espaço para a discriminação, além de fomentar decisões equivocadas. E digo mais, a promoção de injustiça nas contratações, bem como o desenvolvimento e promoção dos profissionais. Portanto, os vieses inconscientes funcionam como uma barreira para um ambiente de trabalho diversificado e que fomenta a inclusão. A diversidade e a inclusão precisam andar juntas e isso só é possível se os vieses inconscientes deixarem de ser barreiras. Tomar consciência dos principais vieses inconscientes nos dá passe livre para inibi-los. Dessa forma, agimos de modo justo, nos libertando dos preconceitos. Há alguns termos que se correlacionam com os vieses inconscientes, como comportamentos que oprimem, por exemplo. Podemos ver essa conduta em comportamentos preconceituosos, machistas, homofóbicos, sexistas, etarismo, etc. Vou falar individualmente de alguns termos principais, como machismo, por exemplo. Nesse caso, existe uma certeza daquele que tem o machismo como padrão que julga o homem superior à mulher. Mas, Ed, Charlotte nunca me diminuiu por eu ser uma bruxa. Que bom, né, Agatha? Mas ele poderia te diminuir por ser uma mulher. Que bom que não fez isso, né? Apesar de parecer um padrão do século passado, essa conduta ainda nos visita nos tempos atuais. Você já ouviu por aí a fala: Vamos conversar como homens. Essa fala retrata um exemplo de viés inconsciente que diz que apenas os homens conseguem conduzir uma conversa séria. No feminismo, por exemplo, houve uma deturpação sobre o que prega o feminismo, sobre a igualdade entre homens e mulheres, porém é visto como mulheres odiando homens. Eu odeio você, Charlotte, porque você tem um pipi, eu não tenho. Gente, se controlem, pelo amor de Deus. Outro exemplo é o sexismo, onde ocorre uma classificação que estereotipa que homens usam azul e mulheres usam rosa. São sensíveis, choronas e brincam só com bonecas. Já os homens são durões e não choram nunca. Se uma mulher chora no trabalho, ela é frágil ou excessivamente emocional. Já se um homem chora, é porque deve ser gay. Essas falas estão recheadas de crenças limitantes. Há também o capacitismo, que se mostra através de um comportamento opressor que duvida da capacidade do indivíduo por ter algum tipo de deficiência, por exemplo.
Um exemplo do viés inconsciente em relação a isso é ter a intenção de proteger demais ou elogiar demais uma pessoa deficiente. Falas do tipo: por que tu trabalhas tanto? Sabia que tem o direito de se aposentar? Outro exemplo é: nossa, ela é tão bonita, pena que é manca. Ou usar um exemplo de viés inconsciente que eu já ouvi como: Nossa, se a Ed não tivesse tanta tatuagem, ela seria muito mais bonita. Se os elogios ficassem mudos antes das palavras mas, seriam muito mais legítimos. Outro modo de preconceito é o etarismo, onde se trata uma pessoa com preconceito por causa da sua idade, já estereotipando que pessoas com mais idade não conseguem mexer em equipamentos eletrônicos ou tecnológicos, ou que todas as pessoas jovens são irresponsáveis. Outro viés inconsciente, bem presente na nossa sociedade, é a orientação sexual, que se define pelo gênero sexual que a pessoa sente atração. Há também a identidade de gênero, que diz respeito ao gênero que a pessoa se identifica. Homem, mulher, ambos ou nenhum dos dois, nesse caso, são chamados de binários. A identidade de gênero, em que a pessoa se identifica com o gênero de nascimento, sendo denominada de cisgênero, ou não se identifica com o gênero de nascimento, sendo denominada de transgênero ou transexual. Um viés inconsciente muito presente também na nossa sociedade é o racismo, que significa oprimir pessoas negras de modo direto ou indireto. Assumir que não é racista não significa não ser racista. Um exemplo que ouvimos é a expressão cabelo ruim, se referindo ao cabelo cacheado como se o cabelo liso fosse o único cabelo bom e adequado. Viram só quantos vieses inconscientes nos bombardeiam todos os dias? Uma vez que convivemos num lugar diversificado, passamos a respeitar quando não expressamos juízos de valor, pois diz respeito a uma opinião pessoal. É importante perceber que todos nós temos vieses inconscientes e cabe a nós identificar quais são os nossos. É preciso sair da zona de conforto com o intuito de identificar as próprias crenças que nos limitam. Desafiar nossas verdades absolutas transformam-as em mais flexíveis e se abrir para perceber que nem sempre estamos certos, pois assim nos abrimos para entender onde aperta o sapato do outro. Compartilhe esse conhecimento de vieses inconscientes com outras pessoas, para que mais pessoas reflitam também sobre. Se abra para mudar. Quando pregamos a cultura inclusiva, nos abrimos para que nossas diferenças também sejam acolhidas e respeitadas. Reconhecer que se tem vieses inconscientes enraizados é se abrir para modificá-los. Obrigada por me acompanhar em mais uma reflexão, meu irmão sangue bom, e até mais!